eu sou Cláudia Boixá, nós estamos aqui em mais um programa Muito Além do Olhar e hoje eu vou conversar com a Kézia Miranda, fonoaudióloga. A gente vai falar bastante sobre comunicação alternativa em todos os aspectos possíveis da comunicação alternativa. Vou começar pedindo para que você se apresente. Ai, muito obrigada. Meu nome é Kézia Miranda, sou fonoaudióloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou terapeuta da IR Floortime, muito feliz por isso. Trabalho com comunicação alternativa de forma praticamente exclusiva desde 2022. Tenho uma clínica no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Espaço Íris de Desenvolvimento, e é uma clínica que é, na verdade, para mim um centro, né, de referência em comunicação alternativa no Rio de Janeiro. Lá nós atendemos 99,9% de pessoas com necessidades complexas de comunicação e usuários de comunicação alternativa. Então, o meu grande sonho era ter um espaço que fosse voltado para o grande público que precisa da CA, tanto dentro do TEA como nas outras neurodiversidades, né? A trissomia do 21, paralisia cerebral, síndromes raras. Então, a gente atende um público vasto, tanto em relação aos transtornos, aos diagnósticos, quanto de idade. A gente tem crianças pequenininhas, de 1 ano e pouquinho, até adultos de 37 anos que usam comunicação alternativa. Gente, a comunicação alternativa aumentativa é dar voz a quem não consegue falar, né? Se comunicar, enfim. E é um universo fantástico e eu fico muito feliz em saber que a Kézia está atualizadíssima em todos os aspectos da comunicação. É o hiperfoco dela, né? É um grande hiperfoco, exatamente. Pois é, em relação à comunicação alternativa, chegando inclusive à soletração, né? Exatamente. Que é um princípio muito bacana, que é o de presunção de competência e inteligência. Exatamente. E vamos lá, o que te fez trabalhar com comunicação, com comunicação alternativa? Já que você não trabalha só com autismo, né? Mais com comunicação. O que te levou a isso? Então, Cláudia, o que acontece? No meu primeiro, eu consegui um estágio dentro do autismo no meu primeiro período. Eu fui para ser voluntária numa colônia de férias e lá eu chegava numa sexta, o resultado da faculdade sairia na segunda-feira. E aí o resultado saiu e eu estava lá na colônia, nasci na fonoaudiologia já dentro do autismo e dentro do DIR. E aí a gestora da clínica falou que me daria um estágio. Lá foi onde eu aprendi o DIR, lá fui formada dentro também do autismo, lá foi a minha grande escola, mais até do que a própria faculdade, sou muito grata, inclusive. E ali, no meu primeiro período, eu já comecei a ter contato com esse universo, né, dos neurodivergentes, né, do autismo e tudo mais. E ali também conheci o DIR. E o DIR é uma filosofia de vida que faz a gente enxergar o indivíduo para além do comportamento, para além do diagnóstico, para além da própria limitação que a pessoa com TEA ali, principalmente, apresenta. Então, quando eu me formei como fonoaudióloga, eu já entendia que os meus pacientes apresentavam alguns comportamentos com a função da comunicação. Então, eu entendia que eles não falavam pelas comorbidades, né, pelo quadro de base do TEA, mas eles tinham muito a dizer. Então, eu percebia isso, mas eu não sabia como ajudá-los. Então, eu pensava assim, bom, se eu sou a fonoaudióloga dessa criança e o meu papel na vida dela é melhorar a comunicação e eu já estou há 1 ano com ela, sei que ela tem potencial de compreensão, a compreensão dela está melhorando, mas ela não consegue falar, essa parte motora não evolui. E às vezes, assim, num quadro de uma criança com TEA, às vezes a gente faz um trabalho de terapia motora e a gente tem ganhos muito baixos, assim, comparado ao tempo dedicado. Então, às vezes, a gente passa 1 ano fazendo terapia motora de fala e não consegue uma fala fluente, ou uma construção de frase, ou um ganho de funções comunicativas vasto. E aquilo me incomodava muito. Eu falava, bom, se eu não sou a fono, se eu sou a fono e sou responsável por ajudar essa família, essa criança, o que eu estou fazendo? Tem que ter um jeito. E aí, a comunicação alternativa era presente lá na nossa rotina, só que de uma forma distante. Eu nunca tinha visto ninguém implementar um sistema robusto de comunicação alternativa, acompanhar o passo a passo de uma avaliação, de uma personalização, de uma construção, de um treinamento de parceiros. Eu não sabia como processualizar isso, como realmente implementar. E era um eco para mim, assim, era comunicação alternativa, sabe, uma coisa bem distante. E aí, um belo dia, eu perguntei para uma dessas pessoas que trabalhava com comunicação alternativa, um site, ela me deu esse site. Um site para pegar símbolos na internet, que eu também nem sabia disso. E aí eu fui... Não, era Picture4Me. Isso. O Arasaki, se eu tivesse conhecido o Arasaki, eu teria conseguido até mais recursos, porque era muito... O Picture4Me é muito reduzido comparado ao Arasaki, né? O Arasaki é muito bom. E aí eu fui, apesar da minha ignorância ali,
ali, eu tinha uma inquietação. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? Vocês devem estar percebendo pela minha fala. Mas assim, eu fiquei muito inquieta, tipo, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu peguei uns 6 símbolos nesse Picture for Me e coloquei numa grade no Word, numa tabela no Word. E fui imprimir e fui pra sessão, com a cara e com a coragem. Sabia nem o que eu tava fazendo. Mas é o que eu sempre encorajo as famílias, assim, o cenário ideal, ele não existe, Cláudia, pra nada do que a gente vai fazer. Ele não existe. Se a gente não começar, a gente não vai saber os caminhos certos, os erros, os acertos, o que realmente pode melhorar a nossa prática. E eu sempre fui essa pessoa de começar com o que eu tenho, onde eu tô, com pouco recurso, porque eu entendi que a vida e o caminho e o sucesso se constrói assim. E aí eu fui, apesar da minha ignorância, meu paciente começou a apontar ali. Pela primeira vez, eu vi ele se comunicando de uma maneira assertiva e organizada, e aí eu coloquei lá comida, banheiro, mais não, e parar. E aí ele começou a pedir pra ir no banheiro. Acabou sendo uma pranchinha Uma mesmo, pranchinha, tipo, tinha uns 6 símbolos ali, no máximo. Eu tenho a foto dessa prancha no meu escritório, porque foi a minha primeira prancha de CA. E aí eu falei, cara, incrível, tem alguma coisa aqui que eu preciso descobrir o que é. Não sei como, mas eu vou descobrir. E aí eu fui e descobri o POD. E aí eu ia ter uma formação do POD em Belo Horizonte. Fomos eu e meu esposo, parcelamos em 1000 vezes a passagem de ônibus. Eu ganhava, assim, né, uma quantidade difícil na época para custear todas essas formações. E aí eu falei, cara, não, eu vou. E aí fui. Quando eu cheguei no POD, eu falei assim pro meu marido, eu falei, cara, eu vou me aposentar fazendo isso aqui, eu descobri a minha vocação, eu nasci pra isso, eu quero dar voz às pessoas, assim, eu nunca esqueço os casos que foram apresentados no POD, nunca mais aquilo saiu da minha cabeça, e desde aquele dia eu posso dizer que eu penso em comunicação alternativa todos os dias úteis da minha vida. A gente teve uma oportunidade incrível, que a gente levou a Mariana pra Itaperuna para treinar a equipe que trabalhava com o meu filho. Uau, né? Que meu incrível. filho eu tenho gêmeos, né? Um deles é autista nível 3 não falante, e a gente também inquietado, né? Nessa inquietação que queria dar voz para ele, usando já um pouquinho de troca de cartões mesmo, nem era prancha, aquelas trocas de, tipo né, PECs, nos PECs. E aí ela foi para implementar, fez uma formação lá com o grupo e foi muito bacana, assim, foi uma experiência muito grande. Que e aí incrível. você entender, né, o que é uma comunicação robusta, né, que não é só troca de cartãozinho, você começar a implementar isso, treinamento de parceiro. Sim. Foi muito bacana isso, Não, realmente foi muito bom. E o que você, assim, vamos assim, a gente está falando de comunicação alternativa e você falou uma coisa muito certa também, né? Quando a gente pensa em começar, a gente tem que começar com o que tem. E o mundo ideal, o mundo fantástico, seria se a gente tivesse um fonoaudiólogo com experiência em formação em comunicação alternativa aumentativa, que orientasse a famílias, escolas, né, para iniciar o processo. Certo. Mas a gente sabe que isso não existe, não é possível a gente ter esse mundo ideal. Mas, graças a Deus, a gente tem o Arazaki, que é um site que tem, assim, pictogramas maravilhoso, né? Tem, inclusive, material de comunicação alternativa. Se não me engano, tem até material da Fabi lá, enfim. Sim, um flipbook robusto que eles produziram com a Renata, muito legal. Isso. Tem o Comunicateia Paz também, que é, assim, um Instagram... Comunicateia Paz, que eles têm muita coisa também, muito material disponível, né? A gente colocou também lá na comunidade da Helpers Education um cursinho introdutório lá. Mas assim, como que se orientariam os pais a começar? Principalmente os pais, não falo nem de professores e terapeutas não, mas os pais, o que você acha que eles podem fazer para já começar? Assim? Perfeito, Cláudia, você deu vários exemplos aí de fontes de materiais, né? Mas eu costumo dizer que assim, não adianta você ter uma Ferrari em casa e não saber dirigir. Isso. Você pode ter um Fusquinha, mas se você souber dirigir, você pode ir longe com esse Fusquinha. Então, no início, o que eu oriento os pais a entenderem? A essência da comunicação alternativa, a modelagem, a forma como a gente realmente vai viver a comunicação alternativa no ao vivo, na vida real. Porque, assim, o recurso, quando você vai usando, você vai percebendo as defasagens do recurso. Por exemplo, se você for lá pegar o material maravilhoso que a Fabi e a Renata Bonotto produziram, que é um flipbook robusto, disponível, gratuito, que está lá no Comunicateia, para baixar, para imprimir. Eu acho que agora ele tem disponível até no Asterix Grid, que é um aplicativo de alta tecnologia, né? Enfim, você vai pegar esse sistema gratuito e vai começar a utilizar. Se você souber fazer a modelagem, se você souber a essência da comunicação alternativa, você vai começar a perceber as necessidades de aprimorar aquele recurso para deixá-lo mais personalizado para o seu filho, para o seu paciente, no caso para os pais, né, para o seu filho. Então, o que eu
oriento as famílias busque entender o porquê da comunicação alternativa. Faça questão de responder às suas próprias perguntas a respeito da comunicação alternativa. O primeiro passo que a gente tem, quando a família chega na clínica para implementar com a gente pergunta, e aí, o que você espera da comunicação alternativa? Qual é a sua opinião a respeito disso? Uma vez uma mãe, a gente começando a avaliação no encontro online, a gente abriu o encontro online, era indicação de uma outra terapeuta, e a mãe falou assim, eu não acredito em comunicação alternativa, eu acho que vai atrapalhar a fala da minha filha, eu acho que ela vai ter que ficar carregando esse tablet para lá e para cá. E aí eu falei, então a gente vai parar tudo aqui, esquece avaliação, esquece protocolo e vamos conversar. Vamos tirar esses mitos da sua cabeça. E aí eu mostrei artigos, mostrei vídeos de outras famílias utilizando, mostrei um artigo, inclusive, que mostra o aumento da fala de uma criança de um estudo de caso depois da comunicação alternativa. Então a gente já tem uma variedade de estudos que comprovam o aumento, né, da questão da oralidade quando há um prognóstico e uma possibilidade para isso. Então, a família precisa entender como usar, porque aí com qualquer recurso, né, ou com o recurso mais simples que for, ela vai conseguir sim estabelecer uma conexão e comunicação. E aí, onde que entra, existe uma etapa anterior, né? A comunicação alternativa, apesar de ser alternativa, ela continua sendo uma comunicação. E é possível a gente se comunicar sem se conectar? Imagina se eu estivesse aqui com você conversando, sem ter um ponto em comum com você, sem ter assuntos em comum, sem ter interesses em comum, ou sem estar comprometida com essa relação, com esse compromisso que nós firmamos aqui. A gente não ia estar tendo essa conversa, né? Sim. E aí, o que acontece, Cláudia? Os pais chegam na clínica querendo a comunicação alternativa, mas eles ainda não aprenderam a se conectar com os próprios filhos. Eles não aprenderam ainda a identificar necessidades básicas de comunicação. E aí entra a sua filosofia do princípio do DR, E aí né? que o DIR entra. A regulação, a comunicação, né? O engajamento. Não, que faz toda a perfeito. diferença. E aí eu falo, olha, mas o recurso não é mais importante que a comunicação. Primeiro a gente se conecta com a criança e depois a gente insere a comunicação alternativa, né? Então, às vezes a gente precisa ensinar os pais estejam atentos. E aí tem algumas vezes que a gente vai fazer avaliação e o pai fala assim, ele não gosta de nada, ele não fala nada, ele não se interessa por nada. Eu falo, é impossível. Ele é um ser vivente, ele tem que ter algum interesse. Aí teve uma vez que a mãe falou assim, ele só corre. Eu falei, pois então, ele gosta de correr. E é correndo que a gente vai se conectar com ele. E lá fomos nós correr atrás dele, e aí hoje ele é um usuário que se lindamente, está evoluindo muito. Então, você falou uma série de coisas aí. Vamos aqui só organizar os comentários aqui em relação a isso. Primeiro que lá no início você falou sobre a questão do tempo, né? Que o fonoaudiólogo trabalhando, a motricidade e tal, para chegar. E as pessoas precisam entender que esse tempo o menino tem necessidade de se comunicar. Exato. E aí é um ponto importante também já da comunicação alternativa aumentativa, né? Que até que a fala venha, né? Se vier, Exato. porque também não necessariamente ninguém promete. Uma vez um fonoaudiólogo chegou para mim que um fonoaudiólogo falou que não acredita na comunicação alternativa aumentativa porque ele bota qualquer criança para falar. Eu desafio aceito, vem aqui, coloca meu filho para falar que eu quero ver. Coragem, é uma praxia, né? de fala importante. Mas enfim, tem louco para tudo. Mas até que a fala venha, você tem que ter um mecanismo de comunicação. O menino não pode ficar sem ter como se comunicar. E essa coisa da gente, eu também tinha essa preocupação de que ele vai usar um método e aí não vai falar. Eu acho que a gente vai, até a própria soma, né, do modelo RPM, ela fala sempre, estimula durante a soletração a falar as letras. Exato. Independente dele, você não vai desistir da fala. Apesar de ele já estar com 17 anos, eu não desisto, a gente continua trabalhando, mas entendendo que ele tem que se comunicar e que a fala, não vou dizer que ela passa a ser irrelevante, mas não é o foco principal agora é outro, é a comunicação, é a aprendizagem, então são outras coisas. Exatamente. Mas tem um trabalho do grupo do Préau, lá da França, que eles são com a via psicanalítica, né? E eles falando que a fala, que às vezes, principalmente o autista que não tem intencionalidade, né? Intenção de falar. Que eles às vezes se preocupam eles acham que se eles falarem, eles vão se expor. E na hora que eles começam a expor a alma deles, é que quando eles começam a ver que na comunicação alternativa eles não estão expondo, que eles têm controle sobre o que eles estão fazendo, eles acabam facilitando nessa via do psicanálise de fala.
E a outra questão, que aí já é mais da fono mesmo, é que ele começa a estruturar, né? Exatamente. Isso é um ponto importante. Eu costumo dar um exemplo de que a fala e a linguagem, né? Fala e linguagem, primeiro que é importante dizer que são coisas diferentes, né? Fala, comunicação e linguagem, Fala, né? comunicação e linguagem. Então, a fala é a cereja do bolo, né? É o refinamento motor, é o ato motor, né? A linguagem é como você processa esse conteúdo que vai ser expresso ali, como você organiza esse pensamento, como você faz a leitura do ambiente, organiza internamente o que você quer passar, enfim. E a comunicação é essa troca de você enviar uma mensagem e receber, né, do seu parceiro ali, e a partir de uma relação, de um interesse, de um afeto envolvido. E eu costumo dizer que a fala e o gesto e a comunicação alternativa são como camadas, né? O desenvolvimento da linguagem, a gente vai adquirindo camadas. Então, qual que é a primeira forma de comunicação do desenvolvimento da linguagem? O gesto. E o que a gente está usando aqui? O gesto. Então, eu falo, eu uso o gesto, eu uso muitas vezes o meu corpo, o meu olhar, eu uso a comunicação alternativa e uma coisa vai somando-se à outra, né? E aí, o que acontece? Na praxia, às vezes, a gente também vê muito a questão a praxis, as etapas da praxis, elas são, obviamente, acometidas. E a ideação, né? Ela, como você falou, da intencionalidade, ela também é. E aí, quando eu dou para uma criança que tem apraxia de fala, uma prancha cheia de símbolos, eu dou para ele muitas ideias. E eu, muitas vezes, poupo ele dessa etapa da ideação, no sentido de que ele não tem que pensar do zero como se fala aquela palavra, porque já existe ali um símbolo que vai lembrá-lo de um som, que vai ajudar ele a organizar essa sequência e vai ajudar ele a organizar melhor essa fala. Um outro fator que eu percebo na minha clínica, não tenho nenhum artigo assim agora para te dizer que respalde isso, mas que eu percebo é o seguinte: quando a gente faz só uma terapia motora de fala, enquanto não provê um sistema de comunicação, a criança sofre muito, porque ela fica presa a uma coisa que ela não consegue desempenhar bem, que é a fala. E aí, quando a gente começa a trabalhar com comunicação alternativa e ele começa a experimentar da liberdade, da leveza, que é muitas vezes você conseguir dizer o que é água sem ter que entrar num comportamento mais expansivo, às vezes agredir ou às vezes se irritar muito por uma coisa tão pequena, que eles começam enfim, ficar mais organizados, mais regulados, menos estressados e começam a entender que a comunicação agora não é sobre a fala apenas. E aí eles se abrem para o processo de, cara, se comunicar é tão legal, eu consigo fazer isso agora de uma forma tão bem sucedida que eu quero também tentar essa nova forma que antes era um estresse para mim e agora não é mais, porque eu não dependo mais disso para tentar me comunicar. E é aquela questão do perder sempre, né? Que se ele depende da fala e ele não consegue, porque ele tem uma apraxia, ele não vai conseguir de uma hora para outra. Exatamente. Porque os fonos têm que ralar um bocado para que eles consigam, né? E tem várias de técnicas, tem modelos, né? De repetição, quantidade de horas. Enfim, e não é uma coisa simples. A linguagem é complexa, a fala também, a motricidade é complexa. E ele acaba se frustrando, porque ele não consegue dizer o que ele quer. Exato. E ele acaba, né, e aí desiste, aí você perde a ideação, né? Se você vai tentar uma coisa que você não consegue nunca, não, e aí acaba comprometendo essa relação com o outro. E eu não sei se você já viu, mas eu já atendi adolescentes que eles chegam deprimidos mesmo, assim, você vê que isso afeta a saúde emocional deles, sabe? A saúde mental. E quando chegam adultos, pra mim, às vezes eu percebo adultos como, às vezes eu tenho a sensação que eles chegam num nível de depressão, de introspecção tão grande que a sensação é como se eles tivessem desistido de tentar se comunicar, porque passaram a vida toda tentando e não encontraram esse caminho. E aí quando a gente, com os adultos, com os jovens adultos, consegue viabilizar isso, a gente vê um brilho renascendo mesmo, né? Uma nova possibilidade surgindo para eles. É uma discussão muito grande, né, em relação a quem sofre mais, o autista nível 1, o autista nível 2, nível 3, isso é uma discussão enorme. E aí algumas pessoas às vezes falam assim, mas eu acho que o autista nível 3, o nível 1, ele sofre mais porque ele percebe mais as coisas. Tá? Aí eu normalmente eu fico, gente, isso é um engano, absurdo. Porque o autista nível 1, ele consegue mais, ele consegue expressar mais o que ele sente. O nível 2, principalmente o nível 3 não falante, ele não consegue expressar todo o sofrimento. E aí a gente fica, tem mais depressão no autista nível 1. Não, é que no autista nível 1 você consegue diagnosticar mais a depressão. No nível 3 você nem diagnostica. Exatamente. E aí esses dias eu conversando com uma amiga que é médica, Simone, sobre um outro problema, que a ideação suicida é maior
maior no autista nível 1. Aí a ideação não necessariamente, a gente não sabe. Talvez o nível 1 consiga tentar, e o nível 2 e 3 não tem nem praxis motora para isso. Exatamente. Então, assim, a gente precisa olhar, né, esses meninos nível que não falam, com toda a complexidade de todo ser humano, né? E com todas as dificuldades que eles não conseguem nem expressar que tem. Exatamente. Né? E quando a gente vai trabalhar com métodos como o RPM e trabalhar a soletração e conseguir começar a extrair, né, respostas abstratas desse público nível 3, essa verdade para a gente ficar ainda mais enraizado. Porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar também com o RPM, com os meus adolescentes e falar sobre assuntos abstratos como, por exemplo, sentimentos ou histórias, opiniões sobre histórias, eu comecei a perceber que não é que eles não percebam, não é que, pelo menos esses que os meus pacientes, né, eu percebo muitas vezes que é algo que você precisa de uma sensibilidade para poder acessar e de uma estratégia, de uma metodologia muito mais elaborada do que, por exemplo, para o nível 1 que já comunica, que já fala, que já tem uma facilidade ali em organizar essa praxis, essa linguagem, né? Vamos dar uma paradinha agora e daqui a pouco a gente volta e aí a gente vai falar um pouco mais sobre soletração, presunção de competência. Maravilha. Já a gente volta. Continuar com o programa Muito Além do Olhar. Estou conversando com a Kézia Miranda. Eu vou começar contando a minha experiência com o Dani, com o Soma RPM, né? Um modelo de soletração, né? E acaba sendo de comunicação, de ensino. A Soma, ela criou esse modelo muito mais pensando no filho dela, né? Que é o Tito, que deve ter 30 anos mais ou menos. Aí tem uma história, enfim, que vale a pena pesquisar. E ela começou, quando ela teve o diagnóstico, foi assim, não deixe seu filho parado, arruma coisa para ele fazer. Feed the brain, né? Tipo, alimente o cérebro dele. Cérebro estimulando o cérebro. E ela começou a fazer isso, e daí nasceu o Soma RPM, né? Que hoje tem uma formação de 4 níveis e tal. A professora do meu filho tem até o nível 2, ela já fez o nível 1 e o nível 2. E aplica, eu acho que foi uma das primeiras que terminou o nível 2 aqui no Brasil, ela e uma outra sócia que trabalha comigo. E a gente começou, e o meu primeiro contato com o Soma RPM foi com a Simone Velasco, que é uma mãe que trabalha também nível 2 no Soma, e tem um filho também autista. E aí ela veio a São Paulo, eu fui com o Dani, eu já tinha morado nos Estados Unidos um tempo, levou o Dani em São Paulo. E aí a gente cometia um pecado muito grande com o Dani, que a gente fazia aquelas adaptações de materiais infantilizadíssimas. Né? E eu achava que o Dani não sabia, assim, escrevia o nome dele com dificuldade. E aí eu nunca imaginava que ele era capaz de ler, que ele era capaz de matemática. Gente, a gente ficava achando que ele ainda tinha que identificar números. E olha que mesmo com a visão do DR, né? Porque o DR já tem a presunção de competência. Exato. Mas não tão cognitivamente assim. Né? Por essa via pedagógica. Na via pedagógica e tal. E o próprio Colégio Redentor, a gente não tinha essa compreensão, né, dessa presunção de competência. E aí, quando a gente levou o Dani lá em São Paulo, e a Simone começou a contar uma história sobre a ida do homem à Lua tal, e falou os nomes dos astronautas, e aí ele estava tão motivado que ele usou o stencil completo, né, das 23 letras. E ela pediu para ele soletrar o nome de um dos astronautas em inglês, né, a gente já tinha morado um tempo nos Estados Unidos, e ele soletrou. Certinho, sem erro. E é óbvio que a gente começou a chorar, todo aquele caso, ela botava a gente para fora da sala. E depois, aí duas outras situações que aconteceram também com a Simone Velasco, que foi quando ela ensinou a ele a multiplicar. Ela pegou um lápis e ela fez assim: "Ô Dani, eu vou te explicar quanto que é 2 vezes 3. 1, 2, 1, 2... 1, 2, batendo na mesa com um lápis. E depois ela fez os pau e pauzinhos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Canal visual, auditivo. E aí ela virou para ele e falou: agora você vai fazer na sua cabeça o 3 4 vezes.
e me mostra. E ele mostrou 12. Uau. E aí chora todo mundo, né? O menino não só reconhece letras, tudo como sabe fazer multiplicação. Cai a ficha, né? Aí depois ela ainda fez uma brincadeira conversando com ele, com pergunta aberta. Uau, E ela perguntou, olha, isso foi a motivação. Hoje ele não é tão... Ele não tem a mesma destreza que ele teve por conta da motivação, que foi muito grande, foi a primeira vez. Hoje a gente fica estudando mais, assim, na comunicação não, mas no ensino, o conteúdo do ensino médio é um saco, né? Então ele não tem a mesma motivação para isso. Mas... Não, e desculpa te cortar, mas eu percebo que quando a gente oferece para eles, quando eles realmente têm esse primeiro contato, que alguém realmente presume não só competência, mas inteligência, eles ficam assim, cara, é incrível. Não, ele voltou de São Paulo se achando, querendo fazer tudo sozinho, puxando a mala no aeroporto. Exatamente isso, assim, tipo, finalmente alguém percebeu que eu sou alguém potente, né? Isso, ele voltou se achando. E aí a gente ainda fez uma brincadeira política, que ela ainda perguntou e falou assim, Dani, você votaria, se você pudesse ter votado na última eleição, que eu sou de direita, né? Aí ela perguntou pra ele, você votaria no Lula ou no Bolsonaro? Ele soletrou Lula. E ficou rindo pra mim. Olha aí isso. Eu, Dani, mas como assim, Dani? Eu não tô acreditando. Aí depois ela falou assim, mas você não tem nada pra dizer então pra sua mãe? Aí jogou uma pergunta aberta. E ele soletrou Lula ladrão. Então, assim, foi muito, foi assim. Você viu aí você vê tudo que estava por trás daquele rapaz, né? Que isso tem 2 anos e meio, mais ou menos, tem 3 anos que isso aconteceu. Uau. O que estava por trás daquele rapaz que a gente não via. Uau, né? Um menino que é capaz de brincar. Ele mudou, ele passou a ser um adolescente, sabe, mais... Assim, foi um divisor de água. Não só em casa, né? Depois disso ele se acabou... Aí a gente foi para a questão religiosa, ele acabou, né, se convertendo. Mostrou que ele já era convertido, foi batizado. Então, assim, mudou completamente essa relação. E aí você falou que você também, né, fez a formação do Soma RPM, de soletração. Isso. Como foi essa forma? Com tudo que você já conhece de comunicação alternativa e do modelo DIR, como foi se deparar com esse processo da Soma? Olha, eu fiz o introdutório, né? Ainda não fiz as certificações oficiais, é um dos objetivos que eu tenho. Eu fiz o online, né? Que o RPM Brasil, representado pela Fabi e pela Flaviana, disponibilizam, vale super a pena a pesquisa, inclusive. E fiz o presencial, que é esse mesmo curso, só que presencial. E aí, o que acontece, assim, a comunicação autônoma, a soletração, a soletração é um grande objetivo na comunicação alternativa. Porque a gente entende que por mais que a gente forneça um sistema robusto com, sei lá, 1000 palavras dentro de um sistema, ainda assim pode ser que exista uma palavra que não está representada dentro desse sistema. E o indivíduo que consegue soletrar, né, com essas 23 letras, com esse alfabeto, ele se torna livre para escrever o que ele quiser, na hora que ele quiser, onde ele quiser. Então, o alfabeto, a soletração, é o sonho de todo profissional que trabalha com comunicação alternativa, porque ali realmente a gente vai oferecer a comunicação autônoma, que é isso, comunicar o que eu quero, para quem eu quero, onde eu quero e quando eu quero. E aí, o que me chocou, assim, né? Porque, como você falou, o DR, ele já estimula a gente presumir essa competência. Só que eu entendi, quando eu conheci o RPM, que eu não presumia inteligência. Presumir competência, para mim, era acreditar que os meus pacientes, eles podiam sim, mas dentro do meu limite capacitista, né? De acreditar. Então, que na minha opinião já era muito mais alto do que muitos outros terapeutas. Com certeza. Mas, assim, quando eu descobri que existia uma reserva, existia um conteúdo ali cognitivo de uma vida, porque eu comecei a aplicar o RPM com os adolescentes, de uma vida de 10, 15, 20 anos, que não estava sendo validado, que eu estava falando com eles como se, por exemplo, o meu primeiro paciente que eu comecei a fazer o RPM, ele não aguentava mais ficar na minha sessão. Ele não conseguia passar 50 minutos, porque eu só ficava fazendo quebra-cabeça com ele de bichinho. Né? Eu já não sabia mais o que propor para ele, porque eu já não tinha também essa base de formação para trabalhar com ele. Eu não falava com ele considerando que ele era um adolescente. Eu não respeitava a dignidade dele mesmo, né? Pensando por esse ponto de vista da idade dele.
E aí, quando eu encontrei o RPM, e aí chegou um ponto que a mãe dele percebeu que ele também não estava rendendo nas sessões, e eu não conseguia propor algo, né, para a idade dele, a gente deu um intervalo, espaçamos as sessões de 15 em 15 dias, até que eu vi um vídeo da Fabi no Instagram, do RPM, eu falei, cara, foi a mesma sensação que eu tive com a comunicação alternativa. Eu não sei como esta mulher faz isso, mas eu vou descobrir. E eu vou fazer igual, eu quero aprender, e é isso que eu quero dar para os meus pacientes. E aí, comprei o curso, comecei a fazer, muito inquieta. Mesmo, a Fabi sempre fala, espera o curso terminar para você fazer a sua lição e começar a aplicar. Antes de terminar o curso, não façam isso, né? Terminem o curso, façam tudo certinho, mas eu tava muito ansiosa para começar a testar. E eu sou uma pessoa que ama a teoria, mas eu amo muito mais a prática, porque a prática dá forma à teoria e aprimora a teoria e cria demandas para essa ciência evoluir, né? Enfim, então eu comecei a tentar e eu via que não era tão simples assim, fazia as escolhas no papel e ele começou, apesar de eu não ter concluído o curso, ele começou a responder e aí isso me deu ainda mais vontade de concluir o curso, aí fiz a turma de Porto Alegre e assim que eu cheguei em casa, pisei em casa, fiz a minha primeira lição, mandei, a Fabi falou, acho que foi a pessoa mais rápida no mundo que fez a lição, a pessoa que fez o curso, né, em velocidade master fez a lição e já marcou a supervisão. Então eu fiz a lição, marquei a supervisão com a Flaviane e com a Fabi. E ali foi o que era o espaço que faltava, porque dentro da minha maleta de ferramentas como profissional, faltava essa parte da intervenção para a parte da educação, porque eu não conseguia entender, por exemplo, eu preciso trabalhar a soletração, eu quero que os meus pacientes aprendam a soletrar e a digitar, mas aí eu vou para a parte profissional, vou para a escola, eu fui ter uma reunião com esse paciente, com essa professora e falar do RPM, ela falou, nossa, eu acho que isso é demais, se ele conseguir escrever o nome dele com você, tá ótimo. Aí eu assim, meu Deus, ele tá falando comigo sobre Instagram, Halloween, a gente tá estudando história, a gente tá falando sobre ciência, a gente tá fazendo lição sobre tipos de transportes, pegando a história dos transportes, assim, a gente tá em outro nível e ela não conseguia enxergar isso. Eu falei, cara, se eu ficar esperando algum profissional resolver esse problema, eu vou perder tempo e não vou ajudar esses pacientes, né? Agora, deixa eu te falar assim, se coloca na situação de um adolescente que está na escola, sentado na sala de aula, com todo mundo estudando química, sei lá, biologia, a matéria que for, boa, chata, não importa, tá todo mundo estudando e você tá lá ligando sapinho, ligando coisinhas. Depois esse menino quebra tudo, as pessoas não entendem por quê. Ele tá com razão, gente. Depois dá um tapa na face de uma pessoa. As pessoas não entendem por quê. Mas é porque, e algumas pessoas vão ficar assim, meu filho é autista nível 3 com deficiência intelectual, já para tudo. Por quê? Não existe nenhum teste, nenhum exame validado para deficiência intelectual em quem não falante. Já começa por aí. É muito então, perigoso assim, isso, né? A gente não pode. Mesmo que ele tivesse algum nível de deficiência intelectual, né, que a sociedade em geral tem, vamos pensar que ele pode muito mais do que você pode, do que você imagina. Com certeza. Então, assim, uma mãe uma vez perguntou para mim, como que eu faço para saber, quando eu faço um teste para saber se meu filho é autista, tem deficiência intelectual? Com que idade? Aí eu, nenhuma. Quando que você fez a sua, para saber se você tem? Ela ficou me olhando, não, porque o autismo não tem nada a ver com cognição. Não tem nada a ver. As áreas do cérebro, não tem nada a ver. Né? Tem comunicação, tem uma série de coisas, mas não com cognição. Por que você já vai começar por aí? E segundo, o autismo envolve tantas coisas que podem falhar num teste. Não só fala, mas intencionalidade, um monte de coisa. Que esquece esse assunto, vamos presumir competência sempre. E isso faz diferença. E na escola, eu acho que as escolas pecam, assim, muito, e eu pequei, todo mundo, né, em relação à presunção de competência. Lá nos Estados Unidos, quando o meu filho a gente estava morando, nós ficamos 2 anos e meio lá, e lá ele recebeu um diagnóstico de deficiência intelectual do nada, assim. O médico tirou da sacolinha e botou sem nenhum nada. Deficiência intelectual porque ele não falava. E aí, eles têm uns testes que são aplicados, e aplicaram esse teste com ele no computador, e ele tinha que responder. E nós fomos para ele no 5º ano, ele estava com um conteúdo adequado até o 3º ano. Nesse teste, que uma pessoa que nunca tinha visto meu filho antes, chegou lá, botou, ele deve ter pensado, imagina o que passou pela cabeça dele, vão me avaliar, eu tenho que mostrar tudo o que eu sei. E ele mostrou a aptidão para o 3º ano, que já é uau, né? Qualquer menino que acabou de mudar para os Estados Unidos não é a língua materna, mas o Colégio Redentora era bilíngue e tal, então ele já entendia bem o inglês.
E ele mostrou a aptidão para o terceiro ano e ninguém acreditou, nem eu. A gente achou que foi na sorte. E já foi a primeira tentativa dele, de fato, de mostrar o quanto que ele era competente. E hoje ele é um menino nível 3, continua sendo, não falante, continua sendo, fala muito poucas palavrinhas, né? Mas que entende comando perfeitamente, entende e soletra em inglês, português e espanhol. Por que inglês? Porque o Colégio Redentor era bilíngue e ele teve contato lá nos Estados Unidos 2 anos e pouco com o inglês da professora. E espanhol, porque lá nos Estados Unidos eles acham que português e espanhol é tudo a mesma coisa, então botavam uma moeda muito espanhol lá, né? Que falava espanhol, então ele não sabia nada de espanhol, aprendeu. Sim. E português. Então, legal. Como que isso faz diferença, fantástico, né? Não, e assim, eu costumo dizer que aquela frase, né, da soma e do RPM, isso reverbera muito pra mim. O maior risco que você vai correr, presumindo competência e inteligência pro seu filho, é que ele aprenda alguma coisa. Isso. Agora, o maior perigo de todos é você não presumir competência. Porque, assim, é a barreira que eu falo que é o ciclo do capacitismo. Se eu não acredito que você é capaz de fazer isso, eu não vou ofertar essas possibilidades pra você. Se eu não oferto essas possibilidades, você não vai aprender. Mas você não vai aprender porque você não é capaz, e sim porque ninguém foi capaz de acreditar em você. Isso. Então, esse ciclo vicioso que a gente vive hoje dentro da nossa comunidade, de associar a fala à cognição, no sentido de que a pessoa não verbal, ela é DI, né? Existe muito essa correlação de que o nível 3 de suporte, ele tem DI por conta da ausência de fala, que a ausência de fala está atrelada a uma deficiência intelectual. Isso com o RPM, com esses documentários que a gente vê, as pessoas nível 3 de suporte, como a Carly, né? Enfim, como o Tito, falando por si, descrevendo as suas sensações, o seu universo sensorial, todas as camadas de questões de que um corpo autista, um cérebro autista atravessa para poder se expressar e aprender e comunicar, eu acredito que num futuro breve a gente vai estar lidando cada vez menos com esse tipo de preconceito graças a isso. Você sabe que lá nos Estados Unidos eles têm escolas. O Soma RPM, né? A Soma foi o grande gênio, né? Que começou a ver, e tem vários livros, eu não sei se você já teve acesso, os livros são... Sim, foi traduzido só o vermelho, por enquanto. Só o vermelho foi traduzido, mas você consegue comprar inglês, todos os outros. Saiu agora o último, que é um rosinha, então assim, tem vários, né? Sim. Eu tenho todos os livros da legal. Soma, eu comprei todos os livros. E são maravilhosos, um mais para matemática, ensino da matemática, um mais para linguagem, enfim. E ela foi o grande gênio, né? Assim, quem criou isso tudo. Mas a partir dela a gente teve outras escolas, digamos assim, que é o Spellers, que fez um documentário belíssimo. Eu cheguei a fazer a formação dos Spellers, do nível 1 dos Spellers, muito bom. Eles trazem, eles associam mais, para eu que tenho uma formação de base em fisioterapia, eles trazem mais a questão motora. Então, algumas dicas do tipo, para ele soletrar, algumas dicas que vão em relação à própria praxe motora. Dani, antes de soletrar, Dani, relaxa um pouquinho o tronco, pega a sua mão, segura no lápis. Então, assim, essa orientação de praxe motora global. O S2C, eu não sei, eu acho que eles têm formação também, mas eu nunca cheguei a fazer, mas eles têm escolas lá nos Estados Unidos. E os meninos vão até o college. Que legal. Fazendo escolas só para autistas não falantes. É um sonho de Com consumo. o modelo de soletração. E essa Simone Velasco, o filho dela terminou o college nessa escola. Que massa. E o filho dela tem uma história muito legal, que o filho dela, ele foi atendido quando era criança por uma fono, que não tinha nada disso, nem de presunção de competência, nem de DR, nada disso. E aí, essa fono depois saiu de lá da Flórida, e depois de muitos anos ela voltou para visitá-lo, pelo contato com a família, e aí ela, Simone, nossa, meu filho tem, né, ele agora faz o RPM, né, começou com Soma, faz a soletração e tal, e aí falou que ele estava no college, né, fazendo ainda faculdade e tal. E aí a mulher foi lá conversar com o menino para tirar a prova, não acreditando, né? Esse menino faz nada. Ela chegou lá e foi tirar a prova. A pessoa orientou a ele, né, usar os papeizinhos e tal. E aí ela chegou lá e perguntou uma foto do casamento dela e perguntou para ele, olha, aqui, isso aqui é foto, que eu casei e tal. Onde que você acha que foi meu casamento? Na igreja ou no zoológico? E ele apontou o zoológico. Aí ela foi embora achando que o menino não estava entendendo nada, que a mãe estava doida.
Depois a mãe perguntou por quê que ele respondeu aquilo. E ele soletrou, pergunta idiota, resposta idiota. É o máximo. Maravilhoso! Então assim, para você ver como que às vezes, até quando a gente está fazendo isso, se a gente for nessa do capacitismo, achando que ele não é capaz, e fazer uma pergunta muito idiota, exato, você não vai ter resposta. Nossa, e é incrível. Porque... E muitas vezes eu acho que essas avaliações que você comentou... ou essas atividades infantilizadas, eles se recusam muitas vezes a responder por aquilo não estar à altura daquilo que eles podem cognitivamente, né? É uma afronta. É uma afronta, tipo, você acha mesmo? Tipo, é a mesma coisa de você, quando meu marido às vezes faz uma pergunta ou alguém fala, não, você tá de sacanagem, você tá me perguntando isso, né? Você acha que eu sou alguma boba, né? Eu fico brincando assim com ele. E eu acho que deve ser o mesmo sentimento. Pô, eu me recuso a dizer que cor é essa, eu tô cansado de... Eu me recuso a dizer as letras do meu nome porque eu tô há 15 anos fazendo isso, entendeu? Não, e imagina de saco cheio, né? Porque não é uma vez ou outra quando acontece com a gente uma pergunta assim, né? Do marido legal, ou de alguém. Exatamente. E o legal que a Fabi, né, os vídeos também da Soma, a gente vê muito isso na cultura do RPM, que é de quando a gente está fazendo sessões iniciais, que a gente vai fazendo, não existe uma avaliação, né, formal, mas quando a gente vai ali conversando, mostrando, usando as técnicas e vendo os gaps do aluno, a gente vai falando, olha, eu vou fazer uma pergunta, se essa pergunta for muito simples, você me desculpe. É porque realmente eu estou te conhecendo agora e eu preciso saber aquilo que você já sabe. Não leve em consideração, tá? Se isso for difícil, se for fácil demais para você, a gente vai melhorando. Então, até para perguntar, você tem que saber. Você precisa botar para o aluno, colocar, se fazer presente e explicar. O RPM diz isso, né? Eles têm direito de saber o porquê de todas as coisas. Gente, uma vez eu passei do lado de um menino, ele estava quebrando tudo. Mas sabe quando você olha no olhar, esse menino não está desregulado? Aquela sessão de birra, o menino estava acostumado, ganhando. Né? Eu passei do lado dele, parei do lado dele, assim, ninguém viu muito. Falei assim, olha, eu sei exatamente que você entende tudo, que você está controlando tudo que você está fazendo. Você pode estar enganando todo mundo aqui. A mim você não está enganando. Minha filha, depois o menino passava perto de mim e me olhava com fulminante. Tipo, essa mulher já sacou qual é a minha, com ela eu não tenho vez. Sacou qual é a minha, e não tem... Mas assim, e aí você vê, gente, olha que desperdício. E aquilo ali, você comecei numa batalha, ainda não consegui, tem pouco tempo isso, não consegui ainda que as pessoas entendam que aquele menino que está todo cheio de cuspe, que tá, às vezes, ele tem questões sensoriais seríssimas, claro, mas ele tem consciência, ele tem inteligência e muitas vezes não é desregulação. Às vezes está de saco cheio de ninguém estar acreditando no que ele está fazendo. E às vezes, gente, a gente pensa que a desregulação é um fato e é muito sério. Mas às vezes o que ele está é de saco cheio da forma como ele está sendo tratado. Exatamente. Ele está reagindo conscientemente àquilo. Exatamente. A desregulação tem vários fundos, né? Pode ser de várias razões. Vamos dar uma paradinha? Vamos. Depois a gente entra em comunicação alternativa na prática. Na prática. Estamos de volta com o programa Muito Além do Olhar. Estou conversando com a Kézia e agora a gente vai entrar na prática da comunicação alternativa aumentativa. A gente já falou bastante dos modelos de soletração, né, da soma, do espelho, SOC, e agora vamos para a prática aqui. Um pai ou um professor que quer começar a usar a comunicação alternativa aumentativa. Como começar essa modelagem? Perfeito. Então, vou falar um pouquinho sobre a modelagem, depois a gente pode falar dos recursos, mas a modelagem nada mais é do que uma estimulação de linguagem apoiada por símbolos, né? Então, a gente conseguir apoiar a nossa fala utilizando os símbolos que estão presentes no recurso da criança. E aí, esse recurso pode ser um tablet de alta tecnologia, como esse aqui, e aí dentro do tablet, e é importante dizer isso, porque a comunicação alternativa não é o tablet, né? Não é o livro, não é o pod, não é o PEX, né? É um campo com muitas possibilidades. Então, às vezes, a família chega, a comunicação alternativa não deu certo para o meu filho. Não, o que não deu certo para o seu filho foi talvez esse recurso, talvez esse treinamento de parceiros, talvez essa estratégia de trabalho, mas é impossível a comunicação alternativa não funcionar para uma pessoa com necessidades complexas de comunicação. A sua experiência, ela foi uma das experiências possíveis dentro desse campo. E aí, a modelagem nada mais é do que a gente conseguir apoiar, existem vários tipos, né? Existem várias estratégias dentro da modelagem, mas eu vou tentar ser o mais didática para o público que ainda não conhece entender. Então, por exemplo, esse aqui é um flipbook que eu fiz, né, de forma personalizada para o meu paciente. É um flipbook, né, que a gente chama, que é esse livro aqui com abas, né? Com vários temas, cada aba
desse flipbook possui um tema diferente. E essa página inicial, que a gente ama, é a página mais importante aqui do livro, dentro desse sistema, é onde contém a estrutura das frases, dessa língua que a gente está querendo construir. Então, por exemplo, existe uma chave de cores também aqui, né, dentro, que é a chave de cores de Fitzgerald. Esse é um sistema em Core Words, que é um conceito que diz que nós temos palavras essenciais na nossa língua. Então, foi feito um estudo, e nesse estudo foram levantadas palavras essenciais, que são o núcleo da nossa língua. Ou seja, eu posso estar falando com você sobre história, geografia, política, português, que eu vou conseguir usar esses verbos, esses pronomes interrogativos, esses conectivos e tudo mais. Então, isso faz parte do núcleo. Ou seja, se eu ensinar o meu usuário de CA a aprender a usar as Core Words, eu estou dando para ele poucas palavras, mas muitas funções comunicativas, porque ele vai poder usar uma palavra em vários contextos. Então, vamos para um exemplo prático. Por exemplo, se eu modelo abrir, João, vamos abrir, e aí eu modelo apontando para esse símbolo. Na baixa tecnologia eu aponto, e na alta tecnologia eu aponto, só que eu tenho uma saída de áudio aqui. Que no caso não saiu. Ah, saiu. Abrir. Então, aqui na alta tecnologia eu tenho esse feedback auditivo, né? Deixa eu só mostrar uma coisa que eu acho importante. Isso aqui que ela está mostrando é exatamente o que está ali. Esses são parecidos. É bem parecido, Deixa eu botar o igual. É. Eu vou botar o igual. Esse aqui é de um paciente que eu fiz a partir da alta tecnologia, né? Então, a gente, mesmo quando a criança usa o iPad, eu tenho a prática de sempre tentar proporcionar a baixa tecnologia, porque a tecnologia sempre vai deixar a gente na mão em algum momento. Em algum momento isso vai acontecer. Então, isso vai quebrar, a bateria vai acabar, né? Esse tipo de coisa acontece, a gente vai pra praia, pra piscina. Isso. A gente mora no Rio de Janeiro, né? Vamos combinar que não dá pra ficar dando bobeira com o iPad, com o tablet, seja o que for. Então, ter a cópia ou um material de baixa tecnologia adaptado pra essa pessoa funciona muito bem. E existem também aqueles que não se dão bem com a alta tecnologia, né? Que é muito over, né, pra eles. Eles ficam overwhelmed, né, tipo, sobrecarregados e é muito estimulante pra eles. Então, eles às vezes não conseguem tolerar, como você mesmo disse, o seu filho no início não conseguia, né, entender a relação da tela sem que fosse o YouTube, os aplicativos e tudo mais. Então, às vezes a gente precisa iniciar com a alta e depois iniciar com a baixa tecnologia e depois ir para alta, ou às vezes eu só inicio com a alta mesmo. Não existe essa regra. Existe muito esse mito de que primeiro você tem que começar primeiro com a baixa e depois ir para alta. Não existe essa regra. Você pode começar com qualquer recurso, desde que esse recurso faça sentido para o seu usuário. Outra coisa que o segredo é a modelagem, porque, por exemplo, tem gente que fica, tem que começar com imagens da própria criança. Não. A questão é você saber começar fazendo uma boa modelagem, como você mandou, abrir e mostrar a imagem do abrir, e de forma sempre com registros positivos, né? Engajando, sempre envolvendo, aí vai lá naqueles princípios do DR, que são fundamentais também para uma boa implementação. Perfeito esse ponto, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Existe muito esse mito da questão da hierarquia simbólica, né? Então, as pessoas acreditavam que a pessoa autista, a pessoa com necessidades complexas de comunicação precisava começar num sistema que fosse apenas por foto e depois ela fosse capaz de compreender símbolos abstratos. Isso é muito problemático e hoje já é um mito. A gente já entende que se eu aponto todas as vezes para esse botão para dizer que eu quero abrir, e a mãe aponta para esse botão para dizer que abrir, a professora, o pai, o terapeuta, todos apontam para esse símbolo quando querem abrir algo ou alguma coisa, essa criança é capaz de conectar a ação, o contexto com o símbolo. Independente de qual seja esse símbolo. Eu acho que eu não trouxe, tá dentro da acabei não trazendo, mas tem o Bliss, que foi uma das primeiras bibliotecas a chegar no Brasil, que os símbolos, eles são completamente abstratos, né? São mais, não sei se essa é a palavra, mas ideográficos, parecido com símbolos asiáticos, assim, e não tem a menor relação com o concreto. E muitas pessoas ainda utilizam a biblioteca Bliss simbólica, né, de símbolos. Então, o que a gente percebe é que não é a imagem, ter a foto aqui não é o mais importante e é mais problemático. Por quê? Aqui está o eu, né? Então, por exemplo, se eu coloco a foto do Joãozinho aqui, né? E aí ele vai ficar a foto do Joãozinho como representante do eu. Só que eu quero falar, o sistema de CA, ele também é para o parceiro se comunicar. É também para apoiar o turno de comunicação do parceiro. Aí eu quero falar para o João, eu não gostei disso, eu estou com fome, eu quero comer outra coisa, não gostei dessa comida. E aí eu vou falar, eu não gosto. Mas o eu é a foto do João. Não faz o menor sentido, né? E tem uma outra questão, por exemplo, aqui em comidas, né? Aí você personaliza, por exemplo. A gente personaliza.
E principalmente em comidas, né? Comidas, Que se você lugares, bolo, pessoas. uma foto de um bolo vai ser aquele bolo e não um bolo em geral. Exatamente. E aí, exatamente, por exemplo, água. Aí a pessoa coloca a garrafinha d'água da criança. Aí quebrou a garrafinha, acabou, não existe mais água. E a gente ainda tem uma questão da rigidez cognitiva, né? Dessa questão que acontece muito com as pessoas autistas. Então, os símbolos abstratos, eles são muito melhores para generalizar o conceito ali, né? Sabe quem eu gosto melhor para dar o exemplo de rigidez cognitiva? É um personagem do The Big Bang Theory, o Sheldon. Ah, o Sheldon. Porque ele tem uma rigidez cognitiva absurda, é um gênio. Acho que ele foi muito bem retratado. Porque às vezes as pessoas falam em rigidez cognitiva e acham que é falta de cognição. Não é. Quem assistir lá a minissérie vai entender que o cara é um gênio e tem rigidez cognitiva. Perfeito. Então tá, a partir daí, outro mito também é achar que às vezes as pessoas perguntam qual é a melhor forma de comunicação. Se é o POD, se é o TDNAP. Na verdade, a criança tem que ser o que melhor se adequa, né? Exatamente. A família se adequa melhor. E o que existe acessibilidade para a família. Então, por exemplo, o POD é uma metodologia fantástica, criada pela fonoaudióloga australiana Gayle Porter. E graças a Deus, estou muito feliz porque ele tem ganhado muito espaço no Brasil. Sim. A gente tem tido novos formadores, a gente tem tido avanço na acessibilidade desses recursos. Então, hoje a gente já tem o Mind Express, onde você pode comprar os modelos do livro POD. Enfim, hoje a gente tem um pouco mais de acessibilidade. Óbvio que isso ainda exige um custo, né, que pode ser alto. O programa é alto para você fazer o custo pode ser alto, assim, porque tem algumas limitações ainda de software, de tecnologia e tudo mais. Mas ainda assim é muito melhor do que há 10 anos atrás, sim, né? A gente tem mais acesso. Então, quando eu comecei com o POD, eu tinha 6 pranchas. 6 pranchas, que foi o que eu consegui imprimir do período gratuito que eu ganhei do Boardmaker, que era o software que a gente ganhava. E eu fiquei trabalhando com essas 6 pranchas por 6 meses com todos os meus pacientes, porque era o que eu tinha. E aí, assim que eu tive a oportunidade, eu comprei o Boardmaker e comecei a trabalhar, mas eu só tinha o POD 12. Então, agora a gente já tem uma variedade muito maior. Mas assim, independente, né? Seja POD, seja Core Words, LAMP, que também é uma outra metodologia que a gente consegue... Não temos o aplicativo oficial do LAMP aqui no Brasil, mas a gente consegue estudar e aplicar alguns conceitos aqui nos aplicativos que a gente tem. A gente precisa realmente fazer uma avaliação e entender qual é o perfil. Então, por exemplo, esse aqui é o POD 1. Então, Kézia, o meu filho, ele não é autista, ou ele é autista e tem uma questão visual, como comorbidade, né? Tem uma deficiência visual, uma baixa visão, uma questão grave. Esse livro aqui, o POD 1, ele foi feito para pessoas com baixa visão. E ele tem um símbolo por página, mas uma organização e uma forma de usar, onde a gente consegue oferecer um vocabulário robusto, né, minimamente robusto para pessoas com deficiência visual, tá? Enfim, cortical, DVC, enfim, questões com baixa visão. Então, esse POD aqui, por exemplo, o nome dos livros, esse aqui é o POD 1, esse aqui é o POD 12. Então, os livros ganham o nome de acordo com a quantidade de botões que eles têm, né? Recomendo fortemente a formação para quem é pai, profissional. E o POD, ele foi pensado por uma organização pragmática. Então, por exemplo, se eu quiser falar de lugares, eu vou meio que marcando esse assunto ao longo do livro para chegar na página de lugares, né? Sim. Então, eu posso dizer, eu tenho mais a dizer. E aí, ele tem um índice aqui, ó, se vocês repararem, que é o número 2, ó. Mais a dizer. Vamos para, e aí eu vou para a página 12, né? Vamos para, e aí aqui tem os lugares, enfim, esse livro aqui é um livro genérico, não está personalizado, não é de nenhum paciente, é particular meio para avaliação, tá até meio capenga, né, a gente vê que o livro é usado assim. Enfim, e aí aqui a gente vai marcando, e eu vou dando, ao navegar pelo livro, mais informações para o meu parceiro. Aqui o que acontece? Se eu não ensino, se eu como fono não trabalho, não estimulo as habilidades pragmáticas do meu usuário, ele vai chegar para mim e vai falar, vamos. Ele vai apontar só no vamos. Aí eu falo, mas vamos para onde? Né? Então, se você não, independente do sistema, existem habilidades que precisam ser trabalhadas, né, como um todo. Porque se ele chega e bota uma palavra solta aqui, eu posso ficar a ver navios, tipo, do que você tá falando. Ele fala, vamos, aí eu digo, lugares, vamos pra onde? Você falou, vamos, pra onde você quer ir, né? E a gente vai estimulando. Eu tô rindo da última experiência com a fonoaudióloga do meu filho. Ele tava, quero. Aí ela, Dani, o que você quer? Ele foi, você, deu um sorrisinho, tava paquerando ela. Meu Deus, Dani, que isso? Não tava preparada pra isso. Você tem uma ideia. Mas assim, uma coisa que é legal de implementar logo a comunicação é que você vai dar o direito, né, dele expressar o que ele quer. E no POD do meu filho tinha lá uma fotinha de leite condensado, que ele não pode tomar.
porque ele não pode comer. Mas tinha que ter. Claro. E aí a discussão foi até na época, bem antes de mudar para os Estados Unidos, tal, quando a gente estava começando a implementar o POD, exatamente isso. Gente, ele tem que ter o direito de pedir e o dever de educar e de dizer que não, porque não. Mas a gente não vai conseguir chegar a todas as palavras, tudo no POD, né? Ele não vai... Mas isso é uma coisa que foi importante, que tem que ter no comunicador. Tudo que ele gosta, independente de tudo que ele usa, que ele não gosta. Sim. E aí isso vai fazendo com que fique... Exatamente. Ele vai crescendo. Exatamente. E essa personalização é importante por causa disso. Muito importante. E uma coisa que não fazia muito sentido quando a gente estava morando nos Estados Unidos, que até então a gente não tinha... experimentado a questão da saudade, porque a gente estava morando nos Estados Unidos e ele não tinha como me dizer que ele estava com saudade, porque o pod dele, porque o pod veio, né, em inglês e não tem, e aí ele me mostrava um bonequinho assim de assustador, e aí depois a gente acabou nomeando aquilo ali como saudade. Então nos comunicadores do meu filho tem um bonequinho assim de assustador, é saudade, que a gente acabou modelando aquilo ali como saudade. E toda vez que ele estava com saudade de alguém, ele estou com saudade, mostrava a pessoa e a gente ia para fotos ou tentava ligar para a pessoa. Certo. Né? Como que a gente vai tendo que adaptar. É isso, personalizar. Tem que ser, o sistema de comunicação tem que refletir a vida daquele usuário. As coisas que ele gosta, as pessoas, ainda que ele não possa ter acesso àquilo o tempo todo, mas é direito dele dizer. Sempre falo para as mães, você não queria que seu filho falasse, agora você tem que ouvir o que ele quer falar. E aí as mães que têm outro filho que fala, né, que é falante, eu falo... Você acha que se o seu filho quiser, o seu filho falante, quer comer um chocolate, ele vai deixar de falar isso só porque ele não pode ter acesso? Eu tenho sobrinho, tenho amigas que já têm filhos, né, que estão nessa fase de insistência e eles passam o dia todo, mamãe, eu quero comer chocolate, me dá chocolate, não pode. E a mãe não pode, não sei o quê. Crianças são assim, né, pessoas são assim, então a gente vai negociando. Uma coisa também importante a dizer sobre o POD e sobre os sistemas, por exemplo, o POD eu trouxe aqui 2 modelos, mas existem uma infinidade de modelos que agora a gente está começando a ter acesso. Existe até o 100, né? Então, 100 botões por página, 70 botões por página. Então, é importante entender que, mais uma vez, a CA não é os recursos que eu estou mostrando aqui. Ela é um campo de possibilidades que precisa ser vivida e escolhida de acordo com o perfil de cada usuário e família. Não tem como também, por exemplo, eu indicar um recurso de alta tecnologia para uma família que não tem recursos, que não tem como manter esse recurso, que não pode, por exemplo, no Rio de Janeiro, pagar por um seguro, né, porque pode acontecer de ser furtado e tudo mais. Então, o que importa, a mensagem que eu quero deixar para a família é: a comunicação alternativa é possível para qualquer pessoa, né? Independente do seu estado financeiro, independente do diagnóstico do seu filho, das condições dele. Você precisa se conectar com pessoas que podem te dar conhecimento, porque conhecimento é poder. Conhecimento que trouxe a Cláudia até aqui, que me trouxe até aqui também para a gente estar tendo essa conversa, que nos conecta a pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Então, acho que quando a gente dá um passo em direção ao que a gente deseja, o universo, né, eu chamo de Deus, nos conecta a pessoas que vão realizar esse propósito junto com a gente. Com certeza, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre, porque a gente sempre fala de comunicação alternativa aumentativa, a gente está falando principalmente aqui alternativa, né? Principalmente na questão do comunicação alternativa. Meu filho não fala, ele vai... Exatamente, ótimo. Mas eu vejo, assim, isso a gente sabe que tem a complementação suplementar, né? Aumentativa, né? Mas tem uma situação que normalmente ainda acho que é muito negligenciada, não na sua prática, porque você tem um centro, né, que trabalha especificamente com isso. Mas são aqueles autistas que têm fala, mas que não têm uma fala... Perfeito. Maravilha. E para esses pais? Porque esse eu acho que é o mais difícil de você conseguir convencê-los, né? Convencê-lo, porque o meu filho fala. Sim, mas o seu filho não conversa. Exatamente. Então, são as funções comunicativas, isso, né? A importância da comunicação, da comunicação alternativa aumentativa para esses casos, que tem fala, mas não tem conversa. Exatamente, perfeito. Então, o que a gente vai, como você falou, lá no Espaço Livre, as famílias já chegam para a comunicação alternativa.
Mas é muito importante que essa iniciativa comece dos profissionais, porque a família ela não é obrigada, né, a saber. Ela é um público leigo, né, quando a família não tem esse movimento de buscar ativamente. Existe um percurso, né, você como mãe pode dizer melhor que eu. Do momento que você recebe o diagnóstico até hoje, o seu filho adolescente, olha quanta coisa você já aprendeu. Olha, né, quem era você lá no início em relação ao conhecimento sobre autismo e hoje. Então, existe um tempo muito grande que a família tem que percorrer. E eu, como profissional, me obrigo a encurtar esse tempo para a família com informação. Sim. Então, o profissional ele tem que fazer esse movimento de, olha, o seu filho precisa sim, vai ajudar dessa forma. Então, esse sistema aqui é um exemplo disso, porque além da questão da função comunicativa, pensando numa criança que é falante, minimamente falante, ontem mesmo a gente estava fazendo um treinamento de equipe com um paciente que tem esse perfil. Ele é nível 2 para nível 1 de suporte, mas ele omite algumas estruturas na frase que dificultam a compreensão, que podem distorcer a compreensão para o parceiro. Ele tem dificuldade muitas vezes na função de recusa e cessação. Então, por exemplo, quando ele está insatisfeito, isso começa a gerar um estresse nele. A fala desorganiza por conta da regulação de base. Então, a CA ela vai entrar ali nos momentos que essa fala for acometida por questões fisiológicas, sensoriais, emocionais, e também para levar essa fala para o próximo nível de linguístico, digamos assim, de gramática, de funções comunicativas que ele ainda não realiza. Né? Então você como pai tem que se fazer a seguinte pergunta: tá, o meu filho fala, ele tem quantos anos? Ele tem 10 anos. Ele fala como uma criança de 10 anos? Ele se comunica como uma criança de 10 anos? Ele está muito distante, né, desse perfil? Então ele precisa de comunicação alternativa. Essa é a pergunta. Busque um profissional, busque informação. Porque é isso, conhecimento é poder. E quando você tiver esse conhecimento em mãos, você vai conseguir até discernir quem é o profissional que vai te ajudar e quem é o que vai te atrapalhar. Porque o que eu ouço das famílias que tem esse perfil? Eu tenho uma mãe que ela tinha um filho dela, o filho dela era nível 1 de suporte, e ele tinha muita dificuldade com essas funções comunicativas. Ele solicitava e tudo mais. E ela foi contra toda a equipe. A equipe falou, não, ele não precisa, nós não vamos fazer. Ela falou, pois então eu vou fazer. E aí ela foi atrás de curso, foi atrás de uma outra fonoaudióloga para supervisionar o caso online. E o filho dela hoje não usa mais a comunicação alternativa, porque ele já superou todas as dificuldades que ele tinha. Nessa estruturação, ele já consegue, com a fala, se organizar. Porque, de certa forma, a comunicação alternativa acabou sendo terapêutica, né? Ajudou alavancou ele a se estruturar o pensamento. Exatamente. E ela mostra os vídeos de antes e depois dele. Né? Antes da CA, ela falando com ele sem o suporte dos símbolos, ele desatento, sem prestar atenção na conversa. E aí ela trazendo o sistema dele, modelando para ele rapidamente olhando e respondendo. Porque a comunicação alternativa, ela tem uma entrada sensorial que dá muito suporte. Então, o visual, né, os sons e tudo mais. Então, para essas crianças que são minimamente falantes, elas precisam de um sistema que vai ampliar. Então, também não faz sentido você usar um sistema que seja aquém daquilo que ela já fala. Sim. Então, esse é um sistema, por exemplo, que tem conjugação verbal, que tem uma gramática, que a gente vai ensinar esses elementos que ela pode estar omitindo no discurso, ensinar ela a aumentar a extensão dessa frase, a combinar frases para criar pequenos relatos. Então, tudo isso precisa ser avaliado por um profissional especializado, enfim. E principalmente, a gente diz que, eu gosto de dizer, que a equipe terapêutica é uma banda e que a família é o maestro. Sim. Se a família não tocar essa banda, se a família não decidir quem que vai ficar em cada posição no sentido desse feeling, né, que vem muitas vezes do ser família e também do conhecimento que a família busca. Quantas vezes eu aprendi com as mães me ensinam muito, as mães são revolucionárias, né? Você é uma mãe revolucionária. Não, e o que acontece às vezes com os pais? Infelizmente a gente sabe que nem todo pai vai conseguir se dedicar a isso, mas assim, minimamente ele vai ter que ter suporte, pelo menos que oriente. Nós temos até uma comunidade, que é a comunidade da Helpers Education, que é gratuita, para o sujeito entrar lá, né? O link está lá na bio do Instagram, para entrar exatamente para dar essas forças. Porque a mãe tem muitas decisões, ela acaba sendo uma gestora. Não faz uma empresa, né? Você organizar uma grade de terapia de uma criança típica. Terapeuta, escola, plano de saúde, reembolso, médicos nota. Também, que é um outro assunto. Sim. Então, assim, é muita coisa. Então, realmente, a mãe precisa minimamente de conhecimento. Isso não tem jeito. Cada um no seu nível, na sua possibilidade, para conseguir gerir toda essa empresa. Exatamente. Que é um filho autista e o filho autista não falante, né, independente do nível de suporte. Muito obrigada, a gente vai encerrar aqui. Você tem alguma mensagem que você queira dar para as mães? Eu quero usar a frase da Soma, que o melhor dia para começar é ontem. Então, comece hoje com o que você tem, porque
tempo não é só dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida, tempo é comunicação, é desenvolvimento para o seu filho. Comunicação alternativa pode ser o maior legado que você pode deixar para o seu filho quando ele precisar de alguém e você não puder, né, estar por ele, estar com ele. Então pense não daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Pense no seu filho daqui a 10, 20 anos, né? Na autonomia que uma comunicação, que é um direito humano de qualquer pessoa, pode proporcionar para ele. E seja você, né, esse agente propulsor que vai conectar ele a essa realidade. E é isso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E até a próxima. Tchau, tchau.